o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Consentidai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente toda sorte de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que deveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, tenham todos a minha paz. Vai ligar lá para ver se claro, está muito quente aqui. Muito quente, muito. Eu acho que esse manto, esse talet é mais quente possível. Não sei. Ó, esquenta demais. Pois é. Me demandei a ligar o ar, será que ela sabe ligar? É uma lástima. Brasília ficou muito quente. Eu vi até na televisão, na web, que Brasília esteve esse ano já com 41 graus. E que a tendência é aquecer mais. Mas eu vou continuar. Bem, eu vou continuar. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas,
o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos tenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e estiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós haveis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora, pode fazer a pergunta. Pessoal, quem tiver perguntas direcionadas ao INRI, informe por gentileza seu nome e localidade. E coloque no chat da rede social que você estiver conectado. E acesse os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Sochi, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Acessem depois da live, pessoal, o site do INRI e baixem o livro gratuitamente. Mateus de Fortaleza. O que você representa para a sociedade hoje? Qual é o seu objetivo? Interessante, né? Eu não pretendo representar nada para a sociedade. Eu vim aqui, voltei aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E a sociedade, na minha visão, na minha ótica, é um conjunto de pessoas que se harmonizam ou não em torno da lei divina. Então, eu estou aqui apenas com a missão de despertar as consciências, de remover as viseiras dos olhos dos que ainda estão cegos para ver a verdade e, enfim, falar, responder, como estou fazendo agora, perguntas, falar aos que querem me ouvir, que têm ouvido para ouvir a verdade, somente a verdade. Eu disse há 2000 anos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Tenham todos a minha paz. Pode fechar. Adrielson de Macapá. O que acha de teologia? Bem, eu considero teologia embustologia. Eu vou explicar por quê. Porque teologia seria ciência para estudar Deus. Seria ciência para estudar. Eu sou teodidata e não consigo vislumbrar que alguém tem capacidade de estudar Deus. Não consigo vislumbrar que uma faculdade, uma academia pode ensinar alguém a estudar Deus. Porque, na verdade, Deus é o supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do universo. E todos aqueles que se dizem teólogos, eles estão sempre tentando montar um engodo dogmático, uma coisa em cima dos que
creio neles. Então, por isso, a minha opinião, claro, considero que cada um pode ter sua opinião, mas que teologia não é uma coisa normal. Eu reconheço a ciência, todas as ciências eu reconheço. A teologia é uma coisa que foge os parâmetros da ciência, na minha opinião. Porque, como eu disse e repito, meu Pai, Senhor Deus, é o único ser que ninguém pode estudar. Ele é o Senhor. Ele que dá inspiração e iluminação para as pessoas compreenderem os mistérios das leis dele. Mas eu sei que é uma prepotência alguém dizer que está estudando teologia, está estudando Deus. Ora, mas claro que eu não faça bom proveito. Eu estou apenas respondendo a pergunta, externando a minha opinião, que tenham todos a minha parte. Paulo Afonso da Bahia. Para onde vai a alma de quem morre? Quando alguém desencarna, que morrer, ninguém morre. É um termo sinistro usado para falar do passamento. Quando alguém desencarna, se a alma não estiver sobrecarregada de pecado, de crimes cometidos aqui na Terra, ela volta para a origem. E a origem é a grande alma, o Criador, o Pai Eterno, para onde todos devem ir se conseguirem sobrepujar o peso dos pecados cometidos aqui na Terra. Tenham todos a minha paz. Sou Fernando de Miami, Flórida. Mestre, onde está a alma do Padre Quevedo, seu antagonista? Sua alma foi perdoada ou está no tormento? Impressionante, vem mais uma vez essa pergunta. Já respondi tantas vezes, mas não me custa responder de novo. Ele cometeu muitos pecados, mas ele disse uma coisa, antes de partir, né? Ele disse uma coisa que pesou a favor dele, diminuindo o peso dos pecados dele. Quando ele falou veementemente sobre a autenticidade do sudário. Então, daí, pelo menos, a única vez que eu vi ele falando a verdade foi quando eu vi, está até na web para quem quiser ver, ele testemunhando a autenticidade do sudário. Então, eu pedi ao Pai que o Senhor seja misericordioso com ele e conceda a paz para a alma dele. Eu pedi isso mesmo, eu sei que ele... Mas ele fala, para quem está pensando que o Quevedo era meu antagonista, não, ele era um artista que aparecia, era contratado por cachê pelas televisões para aparecer, toda vez que aparecia na televisão, ele aparecia lá. Então, assim como apareceram outros também, então eu não posso ter raiva, guardar raiva, mágoa das pessoas que foram usadas pela mídia para fazer um contraponto, para me afrontar publicamente, já que eu fiquei mais de 40 anos falando na televisão, enfrentando todo tipo de cobras e lagartos. Quantos falsos profetas me afrontaram, impostores que se diziam pastores, e ele foi apenas mais uma pessoa dessa que vinha lá, contratado pelo Ratinho, pela Rede TV, para vir lá me afrontar. Em Curitiba eu desmascarei ele em público na TV Iguaçu, bem claramente, quem quiser poder, a TV está guardado na televisão para quem quiser ver, quando eu disse que ele era Tomás Torquemada. Tomás Torquemada era caçador de herege na Espanha, no tempo da Inquisição. E ele era o caçador de enigmas aqui no Brasil, porque ele veio com esse nome, esse pseudônimo de Quevedo. Pronto. Quem quiser entender, entende. Quem quiser estudar a história melhor, pode estudar. Ele até tem até prova de que ele pediu, queria uma bênção, mas queria em particular. Ele disse, não, pode vir no camarim, já que ele tinha problema de coração. Ele disse, mas daí vão filmar, vão me mostrar. Eu tenho, mas o importante é a bênção, meu filho. Pronto, tenho toda a minha paz. Ivone de Minas Gerais. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que vai acontecer com muitos lugares que estão vivendo naquele ritmo social, em muitas cidades, em muitos países, que estão vivendo de uma forma assim, fora das leis divinas. Só isso. Tenho toda a minha paz. Rony Oliveira, de Campina Grande, Paraíba. Qual a sua opinião sobre o celibato? O celibato, né? Eu tenho que explicar que o celibato, para quem não tem... Eu já falei sobre isso há 2000 anos. Tem pessoas que nascem eunucos, e tem pessoas que buscam ser, e tem pessoas que adotam o celibato. Então eu vou falar por mim, para que possam compreender. Minha opinião, a melhor coisa que eu posso fazer para responder isso é falar da minha condição. Que até 1979 eu vivi como os homens vivem.
eu vivi como também nos tempos que eu me chamava Emanuel, há 2000 anos, dos 13 aos 30 anos, com o nome de Emanuel. Eu conheci, e está na Bíblia escrito sobre isso, não está escrito o que eu fiz, mas está escrito que com o nome de Emanuel, eu comi manteiga nela, o leite igualado de mel, até aprender a separar o mal do bem. Está em Isaías 7, versículo 14. E agora, de novo, meu pai me levou, sem eu saber porquê, sem como, a conhecer todas as misérias do mundo até 1979. Então, eu não me tornei celibatário por uma opção. E no meu caso, ele me deu poder sobre a carne, depois que ele me mostrou todas as misérias do mundo, as misérias da carne, gerada pela carne, aí ele me deu poder para poder cumprir minha missão sem essas inquietudes que são inerentes aos homens. Isso foi em 79, em Santiago do Chile. Então, é claro que continuam as más línguas, as cabeças cheias de excremento, dizendo que eu tenho relações com as minhas discípulas, mas tudo é mentira, porque Deus me deu poder sobre a carne, não tem essas inquietudes que são inerentes aos homens. É isso. Eu não diria que eu sou celibatário. Celibato, né, que eu falo, né? Não, eu sou filho de Deus, Deus me deu poder sobre as inquietudes da carne. E assim, desde Santiago do Chile até lá, eu vivi como vós viveis, homens. De lá para frente, que tudo mudou na minha vida. É muito longo para explicar, detalhes muito profundos. Que só quem esteve lá quando eu jejuei, só quem teve a ocasião de ouvir o que eu falei depois do jejum na Rádio Portário de Santiago, enfim, é uma história longa. E quem quiser conhecer tudo sobre mim, os detalhes mais profundos, tem aí os livros à disposição que de novo discípulo assim vai, e todo mundo vai mostrar onde podem encontrá-los. Gratuitamente, hein? Só que a pergunta dele é a sua opinião sobre o celibato. Sim, se o senhor concorda com o sim, celibato. claro, mas eu quis senhor... explicar para ele também, porque eu sei que ele fez essa pergunta, porque ele queria saber se eu sou celibatário. Pessoal, quem quiser saber mais a respeito da história do INRI, acesse um site, henricristo.org.br ou henricristo.net, está disponível o Despertador Explosivo volume 1, contém a história do INRI desde a infância e adolescência, a revelação no Chile, que Deus deu a ele, né, a conhecer que ele é um Messias renascido, quando ele fundou a SOUCH, lá em Belém do Pará, em 1982, etc. E tem o volume 2, que contém a doutrina do INRI, pessoal. Inclusive o novo Pai Nosso, que ele ensina diariamente aqui. A próxima pergunta é do Francisco de Natal, Rio Grande do Norte. O senhor acredita nos padres da Igreja Católica? Para começo de conversa, para começar a resposta da pergunta, padre é um título falso. Porque se alguém compreender, eu disse há 2000 anos, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, o que está no céu. E padre quer dizer pai, tanto em espanhol como em italiano. Então, quer dizer, é um título falso, que os sucessores do imperador Constantino implantaram na cabeça dos sacerdotes e até hoje eles se apresentam como padre, como eu acabei de falar há pouco do Quevedo, que também se dizia padre. Né? Padre, reitero uma vez mais, é um título falso, porque eu disse há 2000 anos, para aqueles que se consideram cristãos, está lá escrito, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, o que está no céu. E eu continuo dizendo a mesma coisa, ele é meu único Senhor, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, tenham toda a minha paz. Leandro do Rio Grande do Sul. Sou autista e gostaria de saber se apenas vejo o mundo de uma forma diferente ou se é alguma espécie de castigo. Tem que ser sincero, tem que ser franco. Que não vou dizer que é um castigo necessariamente, porque tu pode deixar de ser a qualquer momento. É só tu invocar o Senhor, tu voltar rigorosamente para o Senhor, tu podes te liberar dessa condição, que é uma condição moderna. Não existe autista há 50, 100 anos atrás. Então, é uma situação que foi criada no neurometafísico sistema há algumas décadas para cá. Eu não vou poder entrar em detalhes maiores, mas se vier aqui pessoalmente, eu te oriento e posso te dar uma bênção, pedir o pagamento para tu começar uma nova vida. Basta vir aqui, e não custa nada, não precisa pagar nada. Só vir aqui, marca um dia audiência com a assessoria, eu recebo
e te dou uma bênção e tu começa uma nova vida. O teu pessoal, onde quer que tu estás vivendo, nem vão compreender o que aconteceu, nem precisam, basta que tu chegas lá diferente. Júlio de Araraquara. Boa noite, Índio. O senhor fala aramaico, hebraico e grego? Eu falo no idioma que meu pai me concedeu falar, porque como eu renasci aqui no Brasil, eu falo no neo-aramaico, que é o meu idioma. O meu idioma é o neo-aramaico, que é o português, ligeiramente diferente do português, porque em português, farmácia com PH, que eu falo não é assim. Tem umas coisas diferentes, mas já que ele falou nisso aí, eu sei o que ele quer saber. Neo-aramaico, tá. E qual é o outro idioma que ele perguntou? Aramaico, hebraico e grego. Não, só falo espanhol, português, que é o neo-aramaico, espanhol, que eu falei em todos os países da habla espanhola, e francês, porque eu fui obrigado a viver 7 meses na França quando fui expulso da Inglaterra. Daí os benditos filhos de Deus franceses me acolheram, foi o país onde Deus fez mais sinais. E no domingo de noite, foi a primeira vez, desde que eu comecei minha peregrinação sobre a terra, que uma televisão de noite, às 8 horas da noite, a televisão de maior audiência de Paris, a Antena 2, disse: Cristo é reunido sobre a terra. Me mostrou ao povo nas praças públicas, com os enfermos, enfim. Então, foi uma experiência diferente. Eu fui obrigado a falar francês. A primeira coisa que eu falei em francês foi: Avec ma main, mon père guérit les maladies. E agora, porque pode ter alguns franceses aí me escutando, vou pedir uma bênção para eles em francês. Ô Père, éternel et ineffable, Dieu infaillible, Créateur de l'univers, de culminance de ton royaume, du trône de ton pouvoir, au duquel tes yeux puissants voient tout, bénis tes fils, avec santé, lumière et justice, pour que tu, c'est toute la gloire, aujourd'hui et toujours, mon Père. Que la paix soit avec tous mes enfants. À bientôt. Rafael de Souza Nascimento, Barra da Rocha, Bahia. O senhor acredita na existência dos santos católicos? De novo, essa pergunta está na moda, essa pergunta. Porque eu tenho que, então, voltar a falar que são novos ouvintes. Minhas escusas aos que já viram falar. Mas como são novos ouvintes, eu tenho que, de novo, explicar. Porque eu não acredito em santo. Explicar por quê. Porque meu Pai, Senhor e Deus, o único ser criado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, o único santo, ele disse, porque eu falasse a quem me ouvisse, a quem me perguntasse sobre isto, que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria, a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda, não pode interceder junto a ele a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênção. Porque era uma estátua cega, surda e muda. Então, Santos foi, sou obrigado a acrescentar, que foi o imperador Constantino, que ele e os apóstolos dele, que fundaram a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sede em Roma, Madonna do Apocalipse 17. Então, ele que ensinou as pessoas, mandou ensinar na catequese no embuste, a adorar Virgem Maria, Nossa Senhora, essas coisas todas. Até uma oração, fez uma oração que está até hoje na moda, Santa Maria, Mãe de Deus. Olha, meu Pai, Senhor Deus, é o único ser incriado, ele não tem mãe, nunca teve nem vai ter. É uma das maiores blasfêmias que eu já vi proferir contra o meu Senhor e meu Deus, é dizer Santa Maria, Mãe de Deus. Quem quiser me entender, entende. Quem quiser ficar com raiva, pode ficar também, não tem problema. Tem que falar a verdade. Eu disse há 2 mil anos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Tenho toda a minha paz. Baltazar de São Paulo. Índia, assistiu um documentário histórico que diz que o senhor casou com Maria Madalena e teve filhos. Isso é verdade? Esse documentário, não vi esse documentário, mas se alguém escreveu isso, quis obter bastante audiência, bastante lucro com mentira. Porque, na verdade, quando Madalena apareceu na minha vida há 2 mil anos, se eu não tivesse jejuado, não tivesse recebido do meu pai dele sobre a carne, que eu mesmo disse para os discípulos, não tá? Eu disse assim, animai-vos, eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo, porque antes eu estava à mercê do mundo.
ainda com o nome de Emanuel, dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz onde estive, estava conhecendo as misérias do mundo. A Bíblia só diz que, Isaías 7, versículo 14, que eu ia comer leite coalhado e mel até aprender a separar o mal do bem. Mas eu não tinha... Repete a pergunta, quem foi? Baltazar de São Paulo. Inri assistiu um documentário histórico que diz que o Senhor casou com Maria Madalena Pois é. e teve filhos. Então, só Isso para é verdade? concluir, a Maria Madalena, que ele está se referindo, é aquela mulher que trouxeram, dizendo, mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério. Moisés na lei diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? Eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu sabia que todos aqueles velhos que estavam ali com pedra na mão, estavam com raiva dela, porque ela não olhou para ele. E os jovens estavam seguindo as pesadas dos velhos. Então, como eu vi que eles vieram com ódio de me falar isso para ver se me botavam na cilada, eu respondi isso porque eu conhecia as misérias dele. Se eu não tivesse vivido no mundo, experimentado os pecados do mundo, eu diria que se cumpra a lei, pronto, que morra, que mate. Mas como eu sabia que era uma armadilha contra ela e contra mim, então meu pai me inspirou e eu disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Tenham todos a minha paz. Kevin, Lisboa, Portugal. O que acha da Igreja Católica Apostólica Romana? Gente, Portugal está em evidência, né? Acabei de explicar, mas agora vou explicar diferente. Foi fundada pelo imperador Constantino, que ele paganizou, ele teve uma inspiração satânica, que ele queria dizer que ele ia cristianizar os pagãos, e ao invés disso ele paganizou os cristãos. Tanto é que ele inventou até um aniversário para mim. Ele disse que eu nasci dia 25 de dezembro, sendo que eu nasci entre setembro e outubro. Isso pode ser provado através dos calendários da Bíblia. Agora, ele diz que eu nasci em 25 de dezembro porque ele queria fazer uma festa, usar essa data, que é a data que eles fazem a festa para o Natal e Solen. Enfim, montou um esquema de paganizar os meus filhos, que sobravam depois de muitos serem assassinados, e daí ele, com isso, ele foi empurrando. E os apóstolos, que eram fundadores da igreja, porque naquele tempo não tinha mais meus apóstolos, os apóstolos dele, do imperador Constantino, é que foram levando esse sistema até o dia de hoje. Depois disso veio o Justiniano, que cancelou a pré-existência da alma. Enfim, é uma história comprida. Quem quiser estudar a história, aí sim encontrar a verdade completa e até pode vir questionar comigo. Tenham todos a minha paz. Pessoal, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta direcionada ao INRI, informe nome e localidade, por gentileza, aqui no chat da rede social que você estiver conectado. Rosa de São Paulo. Pode dar ao povo brasileiro um conselho a respeito das atrocidades feitas pelo STF e o presidente, se ainda teremos tanta injustiça ano que vem? O único conselho que eu posso dar para o povo brasileiro e para todos os habitantes da terra é que sempre invoquem o Senhor. Sempre peçam para o Senhor que Ele faça justiça na terra, que Ele inspire as autoridades a fazer justiça na terra. Porque há 2000 anos já eu também disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não posso dar opinião direta, pessoal, sobre autoridade nenhuma. Uma coisa que me resta é pedir ao Pai, ensinar que peçam ao Pai eterno, que inspire, ilumine as autoridades para que promovam justiça sobre a terra. Que tenham todos a minha paz. Antônio Marcos, de Umuarama, Paraná, escreveu: quantas mulheres nós brasileiros podemos ter para nós? Interessante. Sim, eu sei porque ele diz nós brasileiros, que existem culturas que os homens podem ter mais que uma mulher. Aí, nesse caso, do ponto de vista jurídico, eu posso dizer, que, pelos anos que eu conheço, que cada um tem o direito a uma esposa. Agora, daí surge a clandestinidade, né? Então, eu não aconselho ninguém ter mais que uma, porque já dá um trabalho danado, deve ter muita dificuldade de manter uma companheira, né? Do que depois... Aliás, eu falei disso há 2000 anos já. Eu falei há 2000 anos, quando caminhava em São Calvário, eu disse assim, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim,
guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque eu vos digo que chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentaram naqueles dias, que são esses dias atuais que eu recomendo não ter fazer muitos filhos, não ter muitas mulheres, fazer muitos filhos, porque depois tem as consequências. E a sociedade está cada vez mais patinando de cabeça para baixo. Então tem que primeiro voltar para o Senhor. Ele que devia também pedir, fazer essa pergunta para o Senhor, diretamente no quarto, a porta fechada, pedir ao Pai, meu Pai mostra para ele o que é melhor para ele e para todos os homens que habitam na terra. Eu, minha parte. Giovano de São Paulo. Henri, como o Senhor lida com o Espírito Santo? O Espírito Santo faz parte de Deus e de você? Bem, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pergunta me fazem sempre, reiteram de novo. A SOST consiste na instituição do Reino de Deus na Terra. SOST quer dizer Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que ordenou que eu instituísse a SOST dentro da Catedral de Belém do Pará em 28 de fevereiro de 82. Depois determinou que eu fosse para Curitiba, onde ela foi formalizada e onde fiquei sediado 24 anos. Depois mandou transferir para cá, que é a Nova Jerusalém, do Apocalipse 21. Então, portanto, o reino de Deus... Repete a pergunta. Giovano de São Paulo. Henri, como o Senhor lida com o Espírito Santo? O Espírito Santo faz parte de Deus e Justamente, de então, você? concluindo, porque essa pergunta está ligada, o que eu falei é ligado, então, sou Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, agora, o reino de Deus, Deus é o único. Aí, depois do Pai, do Eterno Senhor da vida e do destino, vem o Filho, primogênito que eu vos falo. E depois o Espírito Santo, que é o Espírito que não reencarna mais, não peca mais, por isso se convenceu não chamar de Espírito Santo. Tem toda a minha paz. Tiago de Fortaleza. A quem dos discípulos você amou mais? Diz a Bíblia, como que por equívoco, que João era o discípulo mais amado. Mas, na verdade, não é que ele era o mais amado, e sim que ele era o único que sabia quem sou. E por isso que é óbvio que o amor é alimentado pela conscientização, é alimentado pelo bem-querer. E então os outros acreditavam. Mas ele é o único que ficou comigo até o fim, porque ele sabia quem eu era e esteve comigo agora no Brasil, comigo 12 anos, sabendo quem sou. Ele era, nesta encarnação, professor de ciências humanas na França, e veio para cá, viveu comigo, que Deus o tenha, em São Santa Paz, 12 anos. Foi meu assessor, ajudou a escrever esses livros aí, que estão aí, foi ele que mais ajudou. Enfim, então agora, de qualquer maneira, o amor é uma coisa que não se pode medir. Então, eu amei todos os discípulos, mesmo aqueles que foram fracassos, que fraquejaram. Agora, porque ele é o único que sabia, então ele me amava mais também do que os outros que apenas acreditavam. Na hora do vamos ver, na hora da turbulência, até o Pedro me negou 3 vezes. Agora ele não, ele ficou comigo até o fim. Quem olhar a Bíblia, ele estava lá no pé da cruz, até a última hora, e por isso ele era considerado que era o mais amado, só isso. Mas não é que eu discriminava ele. Era o pessoal que estava comigo que viam que ele era diferente. Então, inclusive também tinha inveja, né? Leandro, do Rio de Janeiro. No céu, conservamos nossa consciência? Interagimos com outras pessoas e com Deus? Não, no céu não tem nada disso. Se tu conseguir ir para lá, quando desencarnar, tu vais viver em paz lá. Não tem que coagir, como é? Que ele fala, coagir não. Conservar a consciência e interagir com outras Interagir, pessoas. não tem que interagir com nada. Quando chega lá em cima, quando alguém consegue ir lá para cima, chegando lá, junta-se ao Pai Eterno, né? Porque alma com alma, a grande alma recebe, está lá pronta para receber as almas menores que são oriundas dele. Então não vai. Eu sei que tem tanta fantasia que plantar na cabeça dos seres humanos um velhinho lá de barba branca que decide que o filho dele está sentado do lado, na mão direita dele. Tudo isso é fantasia.
Por esse motivo, eu sempre reitero que tem muitas coisas dessas na Bíblia. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Só com a anuência do Altíssimo alguém pode assimilar o que está lá na Bíblia como lei. E pode só Deus dar vida para aquela letra. Tenham todos a minha parte. Ricardo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vidas são sacrificadas diariamente por religião. Não seria melhor viver sem religião? Essa pergunta aqui é uma pergunta óbvia, né? Que Deus já responde. É óbvio. Para que religião? Eu já disse e repito. Quem diz, por que eu tomo tanta água? Porque eu estou com sede. Estou falando, quando a gente fala, tomar água. Né? Muito bem. Então, religião, eu já disse muitas vezes e reitero de novo. Se Deus é onipresente, como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Não podeis fugir dele nem para cometer um pecado, nem tampouco na hora de cometer um pecado. Não, Ele vê tudo, Ele participa de tudo. Então, por que precisais de um malandro, um sem vergonha engravatado lá para sugar 10% do teu salário para te religar com ele? Porque a religião vem de religar, do latim. Se tu tens a presença dele como onipresente no teu sangue, então não precisa de ninguém para te religar com ele. Então, o que tem que fazer? Aquilo que eu ensinei há 2000 anos. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoe. Mateus 6, versículo 6. Quando tu fala com o Pai diretamente, então para que religião tu pode falar com ele diretamente? É porque eu disse isto há 2000 anos, que gerou mais ódio contra mim e que culminou com a crucificação. Pedro de São José do Rio Preto, São Paulo. Apreciar a cannabis é pecado, sendo que o próprio Deus criou essa erva? Apreciar a cannabis, olha que está achando uma linguagem suave. Né? Não é questão de apreciar. Deus criou não só a cannabis, mas tudo que tem na terra, tudo que existe, Deus criou. Inclusive a cannabis, que tantas coisas falam contra ela. Como ele também criou a coca, que, por exemplo, lá na Bolívia, em La Paz, quando as pessoas chegam lá no hotel pela primeira vez, eles oferecem chá de coca, porque lá é muito alto, tem um problema de equilíbrio lá para caminhar e tudo. Então, bem, então uma coisa que agora depois os homens, os seres humanos é que foram fazendo mau uso das coisas que Deus criou. Daí também a principal culpa dos governantes que não fizeram um controle. Porque, por exemplo, lá em Santiago, lá em Chicago, em 1929, proibiram o álcool, a bebida alcoólica. Daí geraram, através da proibição, o Al Capone. O Alfonso Capone, que era o chefe dos traficantes. Quando removeram a proibição, acabou o traficante. Então, o problema todo é que o erro está que os governantes não souberam controlar as coisas. Estou respondendo aí na pergunta dele, que perguntou se ia adorar... Então, apreciar a cannabis. Pois é, então a cannabis hoje, cientificamente está provado, os cientistas já estão usando ela para fins medicinais de grande valia. Isso, inclusive, os médicos sabem do que eu estou falando. Então, quer dizer, não posso ser contra uma coisa que na medicina pode ser útil para salvar pessoas de convulsões, por exemplo. Então, o restante, quem quiser, consulte a medicina. Tenho toda a minha parte. Railane de Maranhão. Se o senhor morresse hoje, ressuscitaria de novo? Engraçado, né? Eu não ressuscitei há 2000 anos. Se eu desencarnar, quando eu desencarnar, eu não vou ressuscitar, porque eu nunca ressuscitei. Há 2000 anos eu ressurgi. Porque ressuscitar é uma pessoa que está morta, que o sangue coagulou e volta à vida. Isso não existe. É catalepsia, mas só no caso de catalepsia. Agora, há 2000 anos, quando eu fui crucificado, eu retornei, reapareci, mas não renasci, não ocupei o mesmo corpo. Meu corpo congelou, o sangue congelou e foi
o José de Arimateia, inspirado por Deus, me deu a sepultura anônima, porque para que cessasse a sessão de ultraje que eles estavam fazendo em cima da sepultura pública. Então, portanto, eu não ressuscitei. Eu apenas reapareci. A prova de que não foi ressuscitação, que eu entrava nas portas sem abrir. Era o meu espírito, a minha imagem, a mesma que eles tinham conhecido, geralmente a mesma. A caminho de Emaús já mudou tudo. A caminho de Emaús, aí já não era com o meu corpo, com a minha imagem. Ocupei o corpo de um forasteiro, quem quiser vai ver na Bíblia, e tanto é que não viram que era eu. Só na hora que eu parti o pão, na hora da ceia, que viram que era eu. Quem quiser pode ver lá na Bíblia, que também aí foi uma situação diferente. Esse tipo de pergunta é muito difícil de responder assim, onde tem um monte de outras pessoas esperando. Mas quem quiser saber mais detalhes, vai ver na internet tudo que está escrito sobre isso, ou então vem aqui pessoalmente me questionar ao vivo e a cores. Tenho todos a minha parte. Gabi de... Qual é a próxima pergunta? Douglas Leonardo, de Itapetininga, São Paulo. Todo pecado será perdoado até o adultério? Bem, todos os pecados devem ser perdoados. Mas no caso do adultério, é um pecado que o homem muitas vezes paga, enfeitando mais vezes ainda a cabeça do que ele suportava. Quem quiser entender isso, entende. O adultério. Sempre que um homem pensa que ele vai se juntar a uma parceira clandestina e vai ficar por isso mesmo. Só que, não raro, ele também é vítima do adultério. E isso é uma pergunta bem difícil de responder, mas por que é difícil? Porque as pessoas não estão em condições de entender as minhas respostas, em geral, né? Então, e, aliás, para fechar esse ciclo, o que é pecado? Vamos mostrar direto para ninguém mais ficar na dúvida. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou a outrem. É pecado. Agora, que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Então, se tu pratica adultério e a tua companheira, pessoa, que podia ser prejudicada, ela concorda, daí não é pecado. Aí chama-se pecado um ato praticado que faz mal para outrem. Né? Agora, se eu sei de casos, mas muitos casos, de casais que combinam. Né? Sei de casos de casal que combina, olha, essa semana eu vou passar em tal lugar na praia, você pode ir com o seu amante, seu marido, seu companheiro em tal lugar. Eu sei de casos, aliás, ultimamente, cada vez se multiplicam isso. Então é muito difícil falar o que é pecado na carne, porque a carne é fraca. Então, de novo, da parte do meu pai, eu reitero. Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Por exemplo, fumar é pecado, faz mal para ti. Pode ter até um pulmão. Odiar é pecado, tu ficas doente, até com um problema no estômago. Invejar é pecado, porque tu pode depois ser incapaz de conseguir nem metade do que o outro tem. Filha, diminui lá, Mara. Diminui lá. Posso fazer a próxima? Pode. Carvalho, de Aracaju, Sergipe. Nessa segunda vinda, você também veio de uma virgem? Eu renasci, reencarnei, obviamente do ventre de uma mulher que estava predestinado. Há 2000 anos, existem questões em cima da virgindade de Maria. E eu posso explicar que não é bem assim como falaram, como escreveram, né? Porque se alguém quiser compreender melhor a virgindade de Maria, é bom que dê uma olhada que está escrito Maria Mulher. Para facilitar tudo, eu mandei escrever uma página só sobre isto, titulada Maria Mulher, para ver que a virgindade de Maria não era necessariamente, obrigatoriamente, imenal. Então, por isso tem que ver essa explicação que eu dou, que não dá, é muito comprido o assunto para explicar aqui. Quando eu expliquei, essa página é intitulada Maria Mulher,
para que saibam aqueles que vão ler como é que Maria foi fecundada, como é que ela se tornou mãe e que também ela ficou... Nenhuma mulher pode ficar virgem antes, durante e depois do parto. Aí está a prova que a virgindade dela não era imenal. Quem quiser vai estudar lá o que eu disse, assim, né, diz onde é que pode estudar. Pessoal, a circular Maria Mulher, com riqueza de detalhes sobre ela, está no site henricristo.org.br ou henricristo.net e também no bojo da literatura da Social, Despertador Explosivo, que você pode baixar graciosamente lá no site, pessoal. henricristo.org.br ou henricristo.net. Aqui eu já vou ler a pergunta. Marcos de Presidente Prudente, São Paulo. No passado você veio para redimir o pecado. E agora você veio para quê? Interessante, vim para libertar as pessoas, despertar as consciências e libertar os seres humanos dos engodos dogmáticos, das fantasias, das mentiras que lhes foi pregada, ministrada pelos falsos profetas, pelos sacerdotes, pelos pastores. Eu disse que antes de mim eles viriam, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível ele fosse. Eu disse, Mateus 24, versículos 5 e 24. Então eu cheguei aqui na Terra, já estou há mais de 50 anos levando vida pública, e mais de 40 que eu digo quem sou. Eu vi coisas horrorosas aqui na Terra, feitas em nome de Cristo. Eu vi coisas, inclusive, para aqueles que não sabem, que não estudaram, a Inquisição, por exemplo, uma das maiores provas dos crimes bárbaros que cometeram, usando o meu nome antigo, obsoleto Jesus. Então, eu estou aqui para esclarecer tudo. E não é fácil, eu sei que não é fácil, porque nem todo mundo está preparado para ver a verdade, para ouvir a verdade. Tenham toda a minha paz. Arlindo de Manaus. Qual a finalidade de usar os símbolos da maçonaria no trono? Eu não uso o símbolo da maçonaria, eu tenho boas relações com maçons e tudo isso, mas eu não uso o símbolo da maçonaria, não. O símbolo que está aqui no trono é o símbolo da Santíssima Trindade. Trindade. E o olho que está ali é o olho que tudo vê. E o único olho que tudo vê é o olho do meu pai, simboliza o olho que tudo vê. E este aqui é o trono que está previsto, que foi construído por um ex-servente de pedreiro, que está previsto que eu ia, da parte do meu pai, usar esse trono para reaparecer para toda a humanidade. Então ele pensa que os maçons, eu tenho uma boa relação com eles. Inclusive lá em Manaus, quando eu estive lá, os maçons se reuniram, me facilitaram minha vida lá dentro de Manaus. Né? É de Manaus que ele falou, pois é. Então eu tenho uma boa relação, sempre tive com os maçons. Em Curitiba, quando eu vim para cá, eu fui me despedir deles, convidado no Grande Oriente, onde falei mais de 2 horas. Enfim, eu tenho, no México, falei na maçonia do México como convidado, só que eu não uso o símbolo deles. Eles têm um símbolo deles. Então, se fosse assim, aqui, ó, o símbolo da lua, a uva, o trigo, tudo isso aí não tem nada a ver com a maçonaria. Eu peço ao Pai que os inspire, ilumine, que é uma fraternidade, que, pelo que eu vi até agora, só faz o bem. Então, agora, só que não tem nada a ver com o trono do Senhor. Tenham todos a minha paz. Eu vou responder mais uma pergunta, depois eu vou pedir o Pai a bênção. Nicolas Vaz, de Ouro Preto, Minas Gerais. Seria a Nova Jerusalém uma nave para levar os filhos de Deus para outro planeta? Poderia falar sobre essa imagem até lá? Essa viagem até lá? Pois é. De acordo com a imaginação de cada um, né? Quem tem uma imaginação fértil pode imaginar uma nave vindo lá de cima, até com uma rede, assim, para pegar uma rede como se fosse peixe, assim, pescar os que estão aqui na Terra. Mas a vida real é outra coisa, a realidade é bem diferente do que a fantasia. E é por essas coisas, essas imaginações férteis e essas conjecturas, é que eu sempre reitero de novo que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, parábolas, metáforas e até charadas. E só o Altíssimo pode dar vida para aquelas letras. E só com a anuência do Altíssimo podereis compreender o significado da Sagrada Escritura. E para aqueles que, claro, nem leram a Bíblia, mas também explico que se alguém levar a Bíblia ao pé da letra, é perigoso.
sem a unência de Deus. Porque pode se tornar um assassino e sair matando mulheres e crianças, porque lá está escrito que Josué matou, por ordem divina, mulheres e crianças. Então é melhor pedir ao Pai, orando, o dom da assimilação das coisas dele. Você vai responder mais um ou posso passar um recado? Pode passar. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Soul, podem fazer suas doações espontâneas através do pixsoult@gmail.com. Lembrando que Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramento. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsoult@gmail.com. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares o vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo, te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa.
Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela cruz. Eu, primogênito, o Verbo de Deus, reencarnei, renasci. Ele é meu novo nome. Ele é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-E. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção, aqueles que quiserem participar, põem as mãos assim, os olhos bem abertos, e eu peço ao Pai, Ele vos abençoará subejamente. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até breve e até sempre.